consegui colocar em nenhuma estação de rádio. Nenhuma. E quando eu consegui colocar na estação de rádio, foi no final do rádio, e um pastor disse assim, boa noite. A partir de agora eu estou contigo, meia-noite. Aí Jesus veio no meu ouvido como ele falasse assim, a pergunta que você fez. A partir de agora eu estou contigo. Eu parei. Falei, não entendi. E fiquei ali. Aí o pastor começou a falar, eu não gostava de crente, queria saber de crente, eu queria tomar cachaça, andar, queria saber de crente. Às vezes a pessoa me evangelizava, eu queria saber, eu tenho Jesus no meu coração. Não tinha nada, eu era mentiroso. Aí, o que acontece? Aquele pastor começou a pregar a noite toda, falando de Jesus. E o segurança da rua chegou para mim e disse assim, tu é crente? Eu disse, não. Pô, tu tá ouvindo a pregação do pastor? Eu disse, tô, cara, legal, ele é, cara, eu sou desviado. Aí ele estava armado, porque ele ficava armado, perguntou se podia deixar a arma lá. Eu disse, não, cara, não pode. Ele levou, deixou no apartamento. Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. Minha vida normal, fui beber normal. Quando foi à noite eu voltava para trabalhar. Quando foi, para me resumir aqui, na terceira noite, eu cheguei lá da mesma forma que eu chegava e botei a rádio para... Só pegava aquela estação de rádio, não conseguia pegar outra. Aí quando foi meia-noite o pastor começou a pregar, 3 horas da manhã ele fazia uma oração. Aí 3 horas da manhã o pastor disse assim, e eu já tinha bebido nesse dia muito, eu estava muito chapado. Aí o pastor, ei, você na portaria desse prédio, eu quero falar contigo. Aí eu parei assim, portaria de prédio tem um monte de gente, né? Aí ele falou de novo, é contigo que eu estou falando, rapaz, você que está na portaria desse prédio, eu quero falar com você. Eu falei assim, como é que ele quer falar comigo? Aí quando foi na terceira vez que ele falou, parece que ele tinha saído de dentro do rádio, tinha apontado o dedo na minha cara e falou, é contigo que eu estou falando, rapaz. Aí eu me tremi todo, botei a mão. Bota a mão no teu coração, se ajoelha do lado aí onde tu está agora. Eu vou orar por você. Você vai receber Jesus como teu Salvador e tu vai ser batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Do mesmo jeito que o pastor falou, eu comecei a receber uma ordem. Aqui não era mais ordem do pastor, mas uma ordem divina. Eu coloquei na minha mão no meu coração, me ajoelhei e ele começou a orar. E Jesus, ele veio, sacudiu meu coração, eu não sabia que o coração do homem é sujo. O meu coração é muito sujo. E Jesus, como é que ele, a impressão que eu tive é que Jesus pegou meu coração, sacudiu. Você sabe uma coisa assim, está cheio de poeira, de sacode para ficar limpo? Aquele meu coração foi acelerado, acelerou e veio algo sobre mim. Eu digo que Jesus me lavou com o sangue dele, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e me perdoou. E eu pulei dentro daquele prédio falando em língua 3 horas da manhã. Meu Deus, que mistério, hein? E eu falando em línguas, eu estava falando uma língua, eu sabia que eu estava falando numa língua que eu não conhecia, mas ao mesmo tempo minha consciência estava tranquila, eu falando em línguas que eu não entendia, e ao mesmo tempo eu pensava, se alguém chegar no prédio agora, vai descer aqui e dizer assim, o porteiro está tão doidão que ele está falando uma língua que ninguém entende. O porteiro hoje está doidão, ele bebeu muito, está falando uma língua que ninguém entende. Aí eu falando em língua. E eu falei, que coisa maravilhosa aí, porque naquele momento eu estava num lugar, parece que eu não estava ali, eu estava num lugar, sei lá, um lugar diferente. Nas nuvens celestiais. E aí o pastor falou, bebe água. Aí eu fui lá, tinha um bebedouro, assim, que o bebedouro está perto assim, né, eu tomei água. E naquele dia não era mais do mesmo jeito. Naquele dia eu fui para casa, eu digo para os meus filhos, às vezes eu digo assim, eu não sou daqui da terra não, tá? Eu sou do céu, sou extraterrestre. Porque quando eu fui na rua, o Espírito Santo chegou, falou comigo, e disse assim, teu pai é um rei. Eu falei, meu pai é um rei? É, teu pai é um rei. Eu falei, pois eu nem tinha pai. Eu não sabia que o teu pai tem, seu pai é um rei. E por alguns minutos eu fiquei, por alguns milésimos de segundo eu fiquei, eu tenho um pai que é um rei? Eu não tinha nem pai, agora eu tenho um que é um rei. É. E o amor de Deus derramado nos nossos corações, por isso que hoje a gente não entende o que significa verdadeiramente o amor. Eu vi as pessoas na rua e eu dizia, eu fiquei mais ou menos 3 meses dessa forma. Por que as pessoas brigam? Por que as pessoas não gostam do outro? Por que as pessoas... A gente é como se sentisse a alma das pessoas sofrendo. E eu fiquei durante uns meses dessa forma. Jesus me mostrou o caminho verdadeiro do amor, da graça e da misericórdia dele. E naquele dia eu falei para minha esposa, Franciane, eu não bebo mais. Jesus me libertou e a Franciane, tem um cachaceiro, daqui a pouco tu volta a beber. Eu disse, nunca mais. Porque Jesus me libertou. Cheguei no Evandro, quando eu cheguei lá no bar, Evandro, vem com um copo de bebida, Evandro, eu não bebo mais. Jesus me libertou, Evandro ficou feliz, é verdade, cara, é verdade. Jesus me libertou, não bebo mais. Então Jesus me libertou e me mostrou o verdadeiro. Me ligou, né, Jean?
Na terceira noite que eu estava lá, depois de tudo isso, 3 horas da manhã, na portaria, ele me chamou pelo nome. Eu estava lá e vi aquela voz chamando, Jean, ele me chamou. E aí eu não sabia que voz era aquela, e ao mesmo tempo, uma conexão que havia com o pastor pregando, disse assim, olha, ele está te chamando. Diz assim, eis-me aqui, Senhor. E naquele dia Jesus me chamou para me pregar o Evangelho. Eu cheguei na Lapa, nas madrugadas, durante 3 anos, junto com alguns irmãos da Assembleia de Deus. E nós íamos pregar na Lapa, nas madrugadas, saía 5 da manhã, às vezes, da Lapa, ali por trás, ali daquela escada ali, Shalom, aquelas escadas ali. Sim. E as pessoas, tinha um cara que chegava e dizia, cara, por que tu tá me abraçando? Que as pessoas às vezes passam distante e não me abraçam e você tá me abraçando. Isso é porque eu era igual a você. Mas Jesus me mostrou a misericórdia e a graça dele para comigo. Por isso que eu estou te abraçando, porque eu era igual a você. Jesus pode te libertar. Então Deus me mostrou isso para mim. E eu tenho orado a Deus e disse, Senhor, eu tenho orado pelos meus tios, pelas tias, minha parentela. Eu disse, Senhor, assim como tu me alcançou, alcança meus tios também para que eles possam ter esse encontro verdadeiro contigo. Porque nós estamos aqui nessa terra de passagem. Sim. Eu digo para meus filhos, eu disse assim, eu tenho uma herança para dar para vocês, mas é eterna. É o caminho que te deixa lá no céu. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Eu disse assim, não adianta eu te dar aqui heranças para vocês brigarem. Eles ficam, pai, não sei o quê, mas você tinha que ter... Não. Mas hoje eu entendo que é o seguinte, que tudo que nós temos aqui são bênçãos de Deus. E o tio Antônio, eu quero dizer para o senhor, tio Antônio, o senhor é um abençoado. E por isso que eu quero ler esse salmo que está aqui. Que detalhe, esse salmo 128... o Jean me ligou me falando, eu não acreditei, Ninguém eu tinha acreditou. Que ver. Eu tenho um amigo meu que ele chegou lá na porta da minha casa, eu morava ali na Rua do Catete, no 247 na Rua do Catete, na Vila Elite, morei ali por muitos anos, criei meus filhos ali, com a minha sogra, aí o Isaac um dia bateu na porta e disse assim, Jean, conta essa história para mim que eu não acredito. Tu não bebe mais? Eu disse, não, Jesus me libertou, Isaac. Posso sentar? Senta aí, entra aí, conta a história para o Isaac. O Isaac, quando eu terminei de contar a história, Isaac, Jean, me apresenta esse Jesus que eu também quero. Meu Deus. No domingo de carnaval, o Isaac foi para a Assembleia de Deus e chegou lá, na escola bíblica dominical. Aí quando terminou a escola bíblica, o Isaac, eu quero aceitar Jesus. Eu pastor, como? Eu quero aceitar Jesus, eu quero o Jesus que o Jean tem. E aí o Isaac aceitou Jesus. Hoje eu moro num apartamento que é do Isaac lá na Glória. Tem 2 apartamentos para o Isaac. O Isaac mora no Rio Grande do Norte com a esposa. O Isaac, Deus deu esposa para ele, com 2 apartamentos. Mas eles moram no Rio Grande do Norte. Eu estou no apartamento lá dele. Então, Deus, ele começou a alcançar as pessoas. O Miqueias ia lá para casa, separado na época, da esposa, fumava e bebia. Eu disse, Miqueias, vamos assim mesmo, você fumando e bebendo. Nunca mandei, fiquei reclamando assim, Miqueias, ele ia para a igreja de culto de doutrina. Miqueias disse, irmão, posso fumar um cigarro aqui e beber? Pode fumar um cigarro e bebia. Até que um dia o Miqueias foi beber e começou a enjoar a bebida. Depois ele não quis mais o cigarro, depois ele conta essa história para vocês direito. Então, o Miqueias, a vida do Miqueias foi restaurada, a família do Miqueias foi restaurada, e eu fui no batismo do Miqueias, da Vera e da Thaís. Os 3 se batizaram no mesmo dia ali na Assembleia, ali na Pereira Nunes, 374. Então eu comecei a ver Deus trabalhando na vida. Tem um amigo meu que eu cheguei para ele e disse assim, mas eu não para a igreja? Não, cara, eu não vou não, eu vou para o bar beber com a esposa dele. Aí eu olhei para o Manozinho e disse assim, mas eu posso te falar uma coisa? Ele disse, pode, eu não posso salvar você. Ele disse que naquele dia que ele olhou para mim, disse assim, já naquela palavra que tu deu para mim, que tu não podia me salvar, eu fui para a igreja. Hoje o Manozinho é diácono na Assembleia de Deus também. Tem um mês atrás, 2 meses, me convidou que fui diácono na Assembleia de Deus, Ministério Leblon, lá no Adalberto Ferreira, no Leblon, Assembleia de Deus lá. Então, desde esse tempo, nós começamos a fazer a obra de Deus. Minha esposa, eu comecei a orar por ela. Quanto mais eu orava pela minha esposa se converter, pior ela ficava. Chegava mais bêbada em casa, bebia com meus filhos, ia para a Praia do Flamengo, chegava com meus filhos e bêbada. E eu, quanto mais orava, eu disse, mas eu não entendi, eu estou orando, está piorando. O Senhor queria que eu orasse mais. Com quase um ano depois, quase um ano de oração, a minha esposa chegou para uma amiga dela e disse assim, olha, eu vou te levar na igreja porque Jesus libertou meu marido. E ele vai libertar tu também, que ela estava muito ruim. Chegou lá na igreja, uma missionária foi pregar e contou a história da vida da minha esposa todinha sem ela saber. Naquele dia minha esposa aceitou Jesus como Salvador. Hoje ela é diaconisa lá na igreja, deve estar lá daqui a pouco. Então, os meus filhos, eu levei meus filhos. Daniel começou a tocar bateria, novo. Daniel, numa aula de bateria, o Daniel aprendeu, é baterista até hoje. Daniel começou a louvar. O Renato não, o Renato nunca vai para a igreja e tal, mas o Renato é aquele meio barro, meio tijolo. Mas Jesus trabalha naquele barro lá.
Eu vou ter ele para trabalhar no hotel comigo, ele está trabalhando no hotel lá, mas é bem barro, bem tijolo. Então Jesus trabalhou na minha vida, me mostrou. Porque aí um dia ele tá sentado. Não, porque tia Maria, eu entendi um negócio. Eu falando pro Senhor, mas meus Cada um tem filhos, seu tempo. você falou tudo. É um tempo O de Senhor Deus. disse, deixa que sou eu que trabalho. Então, ninguém pode forçar a ninguém vir a Jesus. Você tem que vir com o coração aberto e dizer, sem ti eu não sou nada. Um peixe fora d'água, ele morre. Uma árvore, se você tirar da terra, ela morre porque a árvore pertence à terra. O peixe pertence à água. E nós, sem Jesus, nós morremos também, que nós não somos nada sem ele. Tanto carnal como espiritual. Espiritual. Aí eu vou ler esse versículo Xerelebre. que o Senhor tocou no meu coração para ler para o Tia Antônio, porque tá tão gostoso ficar aqui, Tia Antônio, tá tão bom. Deu vontade nem de ir embora, tá tão gostoso ficar aqui. Aí o Salmo 128, o salmista vai dizer, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Aí diz aqui, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz será e te irá bens. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde de Sião, e tu verás a bênção de Jerusalém e todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e os que estão sobre Israel. Então nós vemos aqui o salmista falando de umas bem-aventuranças. A bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Né? E aí, o que eu quero dizer isso com o Tia Antônio? Aí muitas vezes o Tia Antônio, involuntariamente, ele às vezes sem saber, por que ele temia o Senhor? Porque quando você obedece a palavra do Senhor, você se torna temente a Ele. E quando a Bíblia diz também que Ele dá essa promessa que fala, que honra teu pai e tua mãe, está lá em Êxodo, você será abençoado, e quando você começou a honrar o seu pai e sua mãe, Tia Antônia, Mas hoje eu amo meu pai. você começou a desfrutar da palavra de Deus. E Deus começou a abençoar o Senhor dentro desse tempo, e o Senhor está até agora aqui com seus filhos, com a sua esposa, à roda da mesa, com seus netos. Isso são frutos daquilo que o Senhor começou lá na frente. E hoje o Senhor tem frutos, o Senhor ter um neto chegar do seu lado e chegar e cuidar de você com amor. Às vezes você não percebe, mas eu não sei o nome do seu neto, mas quantas das vezes o seu neto está com amor no coração, igual eu era fazer com o meu avô, com o Miguel. Igual fazer com o meu avô. Chegava com o meu avô, lavava os pés do vovô com maior alegria no meu coração. Eu beijava o meu avô com maior alegria no meu coração. E hoje o Miguel faz da mesma forma. Você às vezes não som do coração do Miguel, mas o Miguel está fazendo aquilo com uma alegria tão grande que você muitas das vezes não imagina. E isso são bênçãos, Tia Antônio, que começou lá na frente. São bênçãos que o Senhor tem dado para você. E além disso, você tem uma família abençoada. Você tem uma família que sempre está com amor, tratando com o Senhor com amor, com dedicação. E além de tudo isso, tem algo muito mais além disso, Tia Antônio, que é Jesus. O amor dele, Jesus, o amor dele, ele excede todas as coisas, ele ultrapassa todos os limites. Todos os limites. Que existe na terra, debaixo da terra e no céu. Os limites do amor de Cristo, ele vai além de tudo isso. Tudo que nós possamos Porque eu imaginar. ficava imaginando, eu, mero pecador, não queria saber de Jesus, só vivia xingando, falando palavrão, e Jesus olhou para mim com um olhar de misericórdia e de amor e disse assim, eu vou te salvar, Jean. Eu vou te tirar desse lamaçal que tu está vivendo aí do pecado e vou te transportar para a minha luz e mostrar o caminho verdadeiro para ti. Então esse amor de Cristo, ele transcende tudo isso. Ele é transcendental. Ele vai além de tudo que você imagina. E eu quero dizer isso para você hoje, que você entenda disso, Tia Antônio. Jesus, ele sempre está do seu lado. Nesse dia, um sábado de consagração, eu estava pregando lá na igreja. E lá em Mateus capítulo 6, Vou ter que buscar ela. o Senhor estava dizendo, não juntais tesouro na terra, Pô, volta aí.
mas juntaram tesouro no céu. Osito, tu vai pra onde? Tem que buscar a patroa ali rapidinho. E aí, Vocês esperam um pouquinho Calma aí pra que eu ele vai pegar fazer ela. oração agora. tio Antônio, ele fez isso. Aham. Jesus mostrou por que nós andamos preocupados com tudo isso, mas ele diz buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca o reino de Deus e a justiça, Jesus acrescenta tudo isso nas nossas vidas. Eu vou ungir o tio Antônio, tá? É rapidinho, gente. Vou pegar aqui eu vou ungir ele, vamos orar pelo tio Antônio,